Olha, a gente está vivendo cada vez mais, isso é um fato. Mas a grande pergunta é: estamos vivendo melhor? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender como a medicina está correndo atrás, sabe, para cuidar de uma população que envelhece sem parar. E para guiar a gente nessa jornada, vamos conhecer uma clínica que está fazendo um trabalho absolutamente pioneiro. E para a gente mergulhar nesse desafio, nada melhor do que começar com uma história real, bem pessoal. A gente vai conhecer a doutora Mira Joseph. Ela é nefrologista geriátrica e ela traz a própria história da família dela para discussão. Isso torna tudo muito mais palpável, né? Traz o problema para perto de todos nós. Então, vamos lá. A história toda começa com os avós da doutora Joseph. A jornada deles é assim um retrato perfeito do que acontece com muita gente. A passagem de uma vida saudável, relativamente simples, para uma velhice que exige cuidados super complexos, com um monte de especialistas diferentes. E a jornada de saúde deles nossa, impressionante. Para você ter uma ideia, o avô dela nasceu lá em 1929. Naquela época, a expectativa de vida era de uns 58 anos só. Ele viveu décadas super bem, com muita saúde, lá no Canadá. Só que aí, quando chegou na casa dos 80 anos, tudo mudou. E mudou de forma drástica. Começou um declínio muito rápido e a saúde dele ficou bem mais complexa de cuidar. E essa mudança que eu falei foi tipo uma explosão na lista de problemas de saúde. Não era mais uma coisinha aqui, outra ali. De repente era hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca. A parte cognitiva já não era a mesma. A lista era enorme. As necessidades de cuidado deles mudaram assim, da água para o vinho, da noite para o dia. E aí, claro, precisou de uma equipe inteira de especialistas para dar conta. Ok, a gente viu a história de uma família, mas agora vamos ampliar o foco, porque a experiência deles, na verdade, está se tornando a realidade de todo mundo. Vamos falar da mudança demográfica gigantesca que está acontecendo e por que isso é um desafio para todo o sistema de saúde. E a escala desse desafio é gigante. Pensa só, a projeção é que até 2050, o número de canadenses com 85 anos ou mais chegue a 2,7 milhões. É muita gente. Esse número sozinho já acende um alerta vermelho, né? Mostra o qual é urgente a gente adaptar o sistema de saúde para essa nova realidade. E aqui está o pulo do gato. Cuidar de pessoas mais velhas não é só, sabe, ir ticando uma lista de doenças. A gente precisa entender um conceito-chave, as síndromes geriátricas. O que é isso? São coisas como fragilidade, quedas constantes, o comprometimento da memória ou até o excesso de remédios, a tal da polifarmácia. Tudo isso afeta demais o dia a dia, a qualidade de vida e precisa de um olhar completamente diferente. Agora se preparem porque esse dado aqui é chocante. Dá uma olhada nessa diferença. A gente está falando de comprometimento cognitivo. Em pacientes que fazem diálise, por exemplo, não é um problema só de gente mais velha. Olha isso, na faixa de 55 a 64 anos, 75% deles já tem algum nível de comprometimento. Na população geral, 32%. A diferença é brutal. Beleza, o cenário é esse, o desafio está posto, e aí como é que a gente responde a isso? Bom, lá na Universidade McMaster, eles criaram uma solução super inovadora. É uma clínica que basicamente repensou do zero o jeito como os especialistas cuidam dos pacientes mais velhos. E a diferença na abordagem é da noite para o dia. Pensa numa consulta normal com um especialista. Geralmente é o quê? Uns 30 minutos? Focada num órgão específico. Agora imagina o outro lado. Uma consulta de 2 horas e meia. Uma avaliação completa, holística, feita por uma equipe inteira que olha para o paciente como um todo. A parte médica, funcional, social, tudo. Mas como é que isso funciona na prática, essas 2 horas e meia? Bom, o processo é super detalhado. Primeiro, a enfermagem entra em cena, mede os sinais vitais, revisa os remédios, faz uns testes cognitivos com o paciente. Aí, em outro momento, o médico conversa só com o cuidador para pegar todo o histórico, sabe? Depois vem um exame físico com o paciente. E só então a equipe toda se junta, discute o caso, monta um plano único e, por fim, senta com o paciente e a família para explicar tudo. E quais são os casos que mais chegam nessa clínica? O principal motivo, disparado com mais da metade dos encaminhamentos, são as questões cognitivas. Depois vem problemas como quedas, fragilidade e também a necessidade de avaliar se o paciente ainda tem capacidade de tomar as próprias decisões médicas. Agora, para a gente ver o impacto real disso tudo, vamos mergulhar num estudo de caso. Um exemplo prático que mostra como essa nova abordagem funciona numa decisão médica que é bem difícil. E esse caso levanta uma pergunta que é central, tanto do ponto de vista médico quanto ético. Será que existe um momento em que fazer mais tratamento, mais intervenção, na verdade, não é o melhor cuidado? Então vamos conhecer essa paciente. É uma senhora de 80 anos com um quadro de saúde super complexo.
A função dos rins dela, o que os médicos chamam de TFGE, está no estágio final, ou seja, quase não funciona mais. A parte cognitiva, medida por um teste chamado MoCA, mostra um comprometimento bem grave. Além disso tudo, ela toma 10 remédios por dia e o objetivo da família era adiar a diálise o máximo que desse. Depois daquela avaliação completa que a gente descreveu, a equipe da clínica chegou a uma conclusão difícil, mas muito importante. A paciente já não tinha mais capacidade para tomar decisões sobre a própria saúde. E mais, começar a diálise, que seria um tratamento bem agressivo, provavelmente iria piorar a cognição e a qualidade de vida dela, em vez de ajudar. Então, a família se viu diante de uma escolha, daquelas bem difíceis. De um lado, tinha a diálise. Ela poderia dar mais tempo de vida, talvez uns 15 a 18 meses a mais. Mas boa parte desse tempo extra seria gasto no hospital, ou indo e vindo das sessões de diálise. Do outro lado, tinha o cuidado conservador. Significaria menos tempo de vida, sim, mas com mais dias em casa, sem o fardo do hospital, com foco total no conforto e no manejo dos sintomas. A família pesou tudo e escolheu o cuidado conservador. Eles optaram pela qualidade de vida. Certo, vimos um caso específico de problema nos rins, na nefrologia. Mas a grande lição aqui vai muito além. Essa forma integrada de cuidar do paciente, na verdade, aponta para o futuro de todas as especialidades médicas. E não é só uma opinião isolada, não. Olha só esse trecho de uma publicação super importante de cardiologia. Basicamente, o que eles dizem é que a cardiologia hoje já é, na prática, uma cardiologia geriátrica. Só que ainda falta uma abordagem que leve em conta todas as complexidades da idade. Ou seja, o desafio é o mesmo em várias áreas. A medicina precisa se adaptar. E aí a gente chega num ponto crítico, numa falha do sistema. Apesar de ser óbvio que isso é necessário, a maioria dos programas de residência médica, no Canadá, por exemplo, não exige que os futuros especialistas passem pela geriatria ou pelos cuidados paliativos. É como se a gente estivesse formando médicos para os pacientes do passado e não para a realidade que já bate à nossa porta. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro, que vai muito além da medicina. A famosa frase "não se trata de adicionar anos à vida, mas vida aos anos" nunca foi tão relevante. Então, a reflexão que fica é: como a medicina precisa evoluir para ajudar todo mundo a viver não só por mais tempo, mas a viver melhor,